irmãs, graça e paz da parte do nosso Deus. Bom estarmos aqui para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E para isso, eu convido você que se coloque de pé nesse instante. Nós vamos estar orando para essa oração de adoração ao Senhor nosso Deus. Convido o nosso irmão Leonardo Braz que nos eleve a Deus com a palavra de oração. Oremos. Bendito Deus, louvado seja o teu nome e engrandecido seja o Senhor sobre a terra e nos céus. Seja o Senhor exaltado e adorado para sempre pela tua beleza, pelos teus muitos feitos, por tua graça derramada sobre a tua igreja, Senhor, por teu amor estendido ao mundo. Seja o Senhor exaltado para sempre. Senhor, receba a nossa adoração como Deus e Rei que és. Seja o Senhor bendito e adorado para sempre. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas e nós estaremos lendo juntos os versos 9 e 10 em uma só voz, logo após o nosso irmão presbítero Felipe vai estar entoando o cântico que está aí no nosso boletim. Jonas capítulo 1, versos 9 e 10, todos juntos. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado: louvemos ao Senhor. Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
tua bênção, que a bênção te acompanhe por trás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. e de dia E de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. que a bênção Se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em tempos de guerra, em tempos de batalha, em tempos de angústia, nós clamamos ao Senhor, ao único que é o Deus incrível, todo-poderoso, capaz de fazer e operar todas as coisas. Que o Senhor nos guarde de dia, de noite, embaixo e em cima, por todos os lados, e que faça uma barreira e que proteja os seus filhos que aqui estão, os seus filhos que ao redor daqui estão. Porque a promessa, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E nós louvamos ao Senhor, e nós engrandecemos ao Senhor, e nós choramos uns com os outros, e nós nos compadecemos uns com os outros, porque nós sabemos que nós nos alegraremos uns com os outros, e nós regozijaremos a vida uns com os outros. Porque a promessa do Senhor é para esse dia, é para hoje e para a vida eterna. E nós confiamos naquele que é Deus maravilhoso, que é capaz de fazer muito, muito, muito e infinitamente mais do que pensamos. E nós clamamos a esse Deus, as suas guardas, os seus anjos, os seus exércitos e a sua bênção e proteção, em nome de Jesus. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é contigo, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Cantar com fé, amém, 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 amém. Amém. Podeis assentar. Gostaria que, mesmo assentados, nós abríssemos as nossas Bíblias, ainda no livro do profeta Jonas, agora no capítulo 2, versos de 2 a 7, leitura que faremos de forma alternada. Jonas, capítulo 2, versos de 2 a 7, leitura de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor: E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz.
Pois me lançaste no fundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E essa oração que nós faremos, uma oração de perdão, logo após nós entoarmos o hino de número 71. Perdão, nós estaremos fazendo alguns instantes de oração silenciosa. Logo após, o nosso irmão diácono Gabriel estará orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo perdão que Ele nos dá. Louvemos ao Senhor. Sim, sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Sim, vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei. Ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Sim, negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos mais uma vez em oração e nesse momento te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos porque mesmo pecando todos os dias e sempre procurando nos afastar de Ti, no que depender da nossa própria vontade, o Senhor olha por nós e tem misericórdia de nós. Agradecemos por esse perdão e pela Tua misericórdia por nós. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Todos a uma só voz. Diz assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Mais uma vez, todos juntos. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação.
louvemos ao Senhor com 2 cânticos. Quero ser como criança, Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Oh, Senhor, abraça-me. Vem, Senhor, abraça-me. Abraça-me, Jesus, com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, Voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer.
Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos ter uma oração nesse instante, uma oração pedindo que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações para entender a sua palavra, que será exposta pelo reverendo Wilkes. Para essa oração, convido o nosso irmão presbítero Edinaldo, que a faça em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, nosso Pai que estás nos céus, graças te damos, ó Pai, mais um dia de vida, de paz e de saúde que tem nos proporcionado. Muito obrigado, ó Pai, pelo ar que respiramos, muito obrigado, ó Deus, pela vida que temos em Cristo Jesus. Neste momento, ó Deus, suplicamos a Tua bênção por esse culto, ó Deus, para a palavra que vai ser pregada. Que ela venha, ó Deus, ao encontro dos nossos corações e que possa, ó Deus, frutificar para que possamos pregar o Evangelho a toda criatura. E que esse bairro, ó Pai, possa ser evangelizado e a violência cessar definitivamente, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Te suplicamos, ó Deus, a Tua graça, o Teu poder. É em nome de Jesus que nós choramos hoje pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração nesta manhã, amém? Convido os irmãos, vamos nos colocar de pé mais uma vez. Nós vamos ter a nossa breve meditação no livro do profeta Daniel. Nós vamos estar fazendo uma leitura, Daniel capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Vamos estar fazendo uma leitura responsiva. Nosso irmão Felipe vai nos ajudar aí, presbítero Felipe. Diz assim a palavra do nosso Deus: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxeste alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a de Beltesazar, Ananias, a de Sadraque, a de Misael, de Mesaque,
e Azarias, a de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Senhor Deus, fale aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o profeta Daniel. Queridos, nós vivemos em dias barulhentos. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso. Dizem que o excesso é celebrado, diz que a moral é redefinida, dizem que o que antes era vergonha, agora é orgulho. Dias em que a Babilônia não parece ameaça, parece normalidade. A Babilônia moderna não chega com correntes, ela chega com aplausos. Ela não começa com perseguição, começa com adaptação. Ela não exige que neguemos Cristo publicamente. Ela apenas sugere que flexibilizemos convicções silenciosamente. Recentemente eu ouvi um debate essa semana e eu fui pesquisar e parece que um vídeo viralizou nas redes sociais de alguns jovens, de alguns irmãos. Uma jovem que relatava que estava se preparando para ir para o carnaval e sentiu um incômodo espiritual. E esse incômodo espiritual era porque a fantasia dela, a saia era curta. Então ela sentiu, e no seu relato ao repórter, disse que era cristã, ela disse que o Espírito tocou no coração dela, então ela mudou a sua vestimenta, colocou uma saia comprida, uma roupa mais recatada, antes de sair para o carnaval, sair para a sua festa. Esse vídeo viralizou, está lá na internet lá. E o repórter a entrevistou e ela disse isso. E esse vídeo gerou muitos debates. Alguns aplaudiram, incrível que pareça. Outros criticaram, alguns disseram que era exagero, outros disseram que era sensibilidade espiritual. Mas perceba, caro irmão, cara irmã, a discussão não era sobre o tecido, ou sobre mas era sobre a consciência da pessoa. Era sobre quem governa o seu coração. A pergunta não é apenas qual roupa eu devo usar. A pergunta é quem define seus limites? A cultura ou a convicção? O carnaval expõe algo muito mais profundo que mera fantasia e música. Ele expõe um conflito entre dois reinos. O reino que chama santidade de opressão e o reino que chama santidade de liberdade. É exatamente aqui que o profeta Daniel entra na nossa história. Daniel não foi para a Babilônia por SUS. Ele foi levado, ele foi arrancado, ele foi reeducado, foi renomeado, inserido num sistema que pretendia moldá-lo. Mas algo extraordinariamente acontece no capítulo 1. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer interpretação de sonho, antes que as covas dos leões fossem abertas, há uma decisão. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. E aqui nós fazemos uma ponte ao nosso tema anual, edificados em amor, uma igreja acolhedora, comprometida, uma igreja fiel. E qual é o tema do nosso mês? Chamados para edificar. Efésios 2 nos lembra, somos casa espiritual, somos edifício santo, somos pedras vivas.
Mas nenhuma casa se sustenta se as pedras forem frágeis. Deus edifica a sua igreja por meio de crentes que decidiram no coração permanecerem fiéis, mesmo em terra estranha. Se queremos ser uma igreja acolhedora, comprometida e fiel, precisamos aprender com o profeta Daniel. Então, algumas perguntas se tornam inevitáveis. O que molda ou o que tem moldado mais a sua consciência? A palavra de Deus ou o ambiente? Você ainda sente incômodos espirituais? Ou ele já se silenciou no seu coração? A sua fé é forte o suficiente para contrariar a cultura? Você já decidiu no seu coração até onde pode ir? Israel também tinha uma tradição, tinha um templo, tinha história, mas perdeu o seu coração. E enquanto o coração se perde, o exílio chega. Daniel é a prova viva de que é possível viver para Deus quando tudo parece conspirar contra Ele. E para entendermos como permanecermos firmes em dias como os nossos, vamos aprender 4 verdades que o texto vai nos ensinar. Se não aprendermos isso, a Babilônia nos moldará silenciosamente. Mas se aprendermos, poderemos cantar um cântico do Senhor até mesmo em terra estranha. E é isso que o Espírito quer nos ensinar hoje. E a primeira verdade é: a fidelidade começa no coração. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, nem com o vinho que ele bebia. Daniel tinha aproximadamente 14 anos, mais ou menos. Foi arrancado da sua família, mudaram o seu nome, tentaram mudar a sua identidade, mas havia uma decisão prévia. Fidelidade não nasce na pressão, ela é revelada na pressão. A Babilônia começa pelo detalhe, pela alimentação, pela linguagem, pela educação. Hoje, ela começa com entretenimento, pelas narrativas, pelas pequenas concessões. Mas o texto diz: Daniel decidiu no seu coração. Literalmente, Daniel colocou sobre o seu coração. No pensamento hebraico, o coração não é apenas emoção, é o centro da vontade, da consciência, da decisão moral. Daniel não apenas sentiu algo, ele determinou em seu coração: não vou me contaminar. E observe, a pressão ainda não tinha aumentado, a fornalha ainda não tinha sido aquecida, a cova dos leões ainda não tinha sido aberta, mas ele decidiu muito antes disso. A fidelidade não nasce na crise, ela é revelada na crise. A Babilônia começou pela mesa, pela alimentação, por algo aparentemente pequeno. Mas Daniel entendeu que pequenas concessões constroem grandes quedas. João Calvino, comentando o livro de Daniel, afirma que o profeta resistiu não porque fosse naturalmente forte, mas porque estava ancorado na reverência a Deus. A reverência precede a resistência. Se queremos ser uma igreja edificada, precisamos de membros que decidiram, antes da pressão, a não se contaminar. Antes da proposta indecente,
antes da oportunidade ilícita, antes do elogio sedutor, antes da aprovação cultural. Então eu pergunto você já decidiu no seu coração que pertence a Cristo, custe o que custar? Porque se você não decidir antes, meu querido irmão, a pressão vai decidir por você. Efésios 2:22 vai nos dizer: também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pedras são sólidas por dentro. Uma igreja forte não começa na estrutura, começa no coração. A segunda verdade que o texto nos mostra, que o livro de Daniel, do profeta Daniel nos mostra, é: a fidelidade se sustenta na oração. Convido você, abra sua Bíblia, que acredito que esteja aberta, Daniel capítulo 6, verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Daniel agora é um adulto, já atravessou impérios, já viu reis subirem e caírem, e o texto diz: 3 vezes por dia ele fazia o quê? Orava. Daniel não começou a orar na crise, ele já orava antes da crise, antes da interpretação de sonhos. Daniel orava, antes da conspiração, oração, antes da cova dos leões, oração. A fidelidade não é explosão emocional, é disciplina espiritual. Efésios 4, versículo 15 a 16 declara: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado. A palavra ajustado carrega a ideia de encaixe perfeito. Uma pedra solta não edifica nada, ela precisa estar conectada. Uma igreja comprometida nasce de crentes conectados à cabeça. Qual é a cabeça? Cristo Jesus. Sem oração, sem palavra, sem comunhão, a cultura irá nos engolir facilmente e sem nenhum barulho. Daniel não começou a orar na crise, ele já orava muito antes. Antes de interpretar os sonhos de Nabucodonosor, ele já estava em oração. Antes de ser condenado à cova dos leões, ele estava orando. No capítulo 9 do livro de Daniel, nós só vemos oração. O segredo não era o carisma de Daniel, era a disciplina espiritual. Conversando com minha esposa essa semana, eu levantei algumas perguntas entre nós, na nossa família, e disse assim: interessante, ela está passando mal já alguns dias, tomando vários remédios, e quando a gente vai no médico, o médico passa aqui uma receita, e para a gente melhorar, a gente tem que tomar o remédio, principalmente de dor, acho que no mínimo é em 6 em 6 horas, não é isso? Nós não falhamos no remédio, porque senão a dor volta. Aí eu falei para ela assim: já parou para pensar que a gente poderia cronometrar o nosso relógio em 6 em 6 horas, antes de tomar o remédio, ou sem tomar o remédio, a gente orasse? A comunhão com Deus é um meio ordinário pelo qual a graça preserva o crente. Não é experiência extraordinária, é fidelidade ordinária. Nossa geração quer intensidade.
Daniel cultiva constância. Você ora apenas quando precisa? Ou ora porque ama? Porque a igreja edificada em amor é a igreja sustentada por uma comunhão constante. A terceira verdade que o texto, o livro de Daniel vai nos trazer é: a fidelidade não depende de circunstâncias ideais. Daniel capítulo 3, verso 17, verso 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Agora nós vemos os amigos de Daniel diante da fornalha de fogo, e eles dizem: se Deus quiser livrar, amém, Ele livrará. Se Ele não quiser, nós não serviremos a outros deuses. Queridos, isso é maturidade espiritual. Não é fé baseada em resultado, é fidelidade baseada em caráter. Eu costumo dizer para os jovens que eu imagino que não existiam apenas os 3 amigos de Daniel, em meio àquela multidão a se curvar a Baal, a estátua de Nabucodonosor. Haviam muitos. Daniel e seus amigos viveram sob um império pagão, sem liberdade religiosa plena, sem ambiente favorável, mas eles permaneceram íntegros. Daniel estava sim no império pagão, sem uma igreja estruturada, sem um ambiente favorável à pregação, mas ele se permaneceu íntegro. O problema da igreja contemporânea não é a perseguição, é a acomodação. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A pedra angular determina o alinhamento. Se Cristo é a nossa pedra angular, não é a cultura que nos alinha. A igreja não precisa de clima favorável, precisa de um fundamento correto. Quantas vezes nós justificamos nossa frieza espiritual dizendo: está difícil, o ambiente onde eu estou não me ajuda, o tempo era assim, agora o tempo mudou. Daniel desmonta essa desculpa. Santidade não precisa de estufa para criar, para se criar, para florescer. Santidade cresce até mesmo no deserto. E a quarta verdade que o texto nos ensina: a fidelidade vive com olhos no reino eterno. Daniel capítulo 7, verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O seu domínio é eterno. Daniel viu impérios caírem, mas entendeu que é um reino que não passa. Ele vivia na Babilônia, mas pertencia ao reino do Filho do Homem. O cristão vive no mundo presente, sim, mas a sua esperança é alimentada pelo mundo futuro. Daniel viu algo extraordinário. O Filho do Homem recebeu o domínio eterno. Impérios passam, reinos caem, a cultura muda, mas o reino de Deus, há um reino
o reino do nosso Salvador, ele não passa, ele é eterno. O Filho do Homem de Daniel 7 é Jesus, o nosso Senhor. Ele inaugurou esse reino na cruz, ele governa agora, e ele voltará. Efésios 4,16 diz: para edificação de si mesmo em amor. Não é crescimento superficial, é maturidade, é constância, é perseverança. Se nós perdemos a visão do reino eterno, a Babilônia parece definitiva, mas ela é temporária. Vivemos na Babilônia, mas pertencemos à Nova Jerusalém. Daniel conhecia Deus, e por isso foi chamado muito amado. Está lá em Daniel 10:19. Um menino de 14 anos que decidiu no coração não se contaminar. Vai terminar o livro, capítulo 12, como um velho de quase 90 anos. Atravessou impérios, viu reis enlouquecerem, viu sistemas ruírem, viu perseguições se levantarem e permaneceu íntegro. Daniel capítulo 12 nos mostra o fim da história. Um tempo de trevas intensas, um tempo que parecerá que o mal venceu, um tempo em que o povo santo parecerá esmagado. Mas o texto diz algo impressionante em Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Existe um livro, não é um livro de realizações humanas, não é um livro de reputações sociais, não é um livro das conquistas ministeriais, é o livro da vida. Jesus falou dele em Lucas 10, João viu esse livro aberto em Apocalipse 20. No fim, não importa quantos aplausos você recebeu, importará se o seu nome está escrito no livro da vida. E aqui está a nossa conexão em Efésios 2. Nós não estamos construindo um projeto religioso, nós estamos edificados como a habitação de Deus. Pedras vivas, ligadas à pedra angular, sustentadas pelo fundamento apostólico, edificadas para a eternidade. Daniel capítulo 12 também vai falar sobre a ressurreição. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. O fim não é simbólico, o fim é definitivo. E haverá uma separação. Jesus disse isso em Mateus 25. O rei separará ovelhas e os cabritos. Daniel viveu olhando para esse dia. Ele sabia que a Babilônia era temporária. Ele sabia que o reino do Filho do Homem é eterno. Querido, você pode até admirar o profeta Daniel ou Daniel, seus amigos. Você pode gostar da história, pode respeitar a coragem desses homens, mas apenas Cristo Jesus pode escrever nomes no livro da vida. Não é moralidade que salva, não é tradição religiosa que salva, não é participação em igreja que salva. Quem é que salva? Jesus, o Filho de Deus. É arrependimento, é fé no reino eterno. Daniel aponta para o Filho do Homem em Daniel 7. E esse Filho do Homem, ele já veio, ele já venceu, ele já reina. E ele voltará
Hoje é o dia de você decidir no seu coração, porque no último dia só haverá 2 destinos, e a única pergunta relevante será: seu nome está no livro da vida? Nosso tema do mês não é decorativo, chamados para edificar. Mas edificar o quê? Programas? Eventos? Estruturas? Não. Edificar pessoas que resistem quando o mundo escurece. Daniel 12 diz que os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Quem são esses sábios? Aqueles que conduzem muitos à justiça, aqueles que mantêm a luz acesa quando tudo fica escuro, aqueles que permanecem quando é difícil. Vocês são esses sábios. Você. Efésios 2 nos lembra que estamos sendo edificados juntos. Pedra isolada não constrói nada, mas pedra firme sustenta as outras pedras. Se cada crente da igreja tivesse o mesmo nível de oração que você tem, a igreja seria forte ou seria frágil? Se cada crente tivesse o mesmo nível de resistência à cultura, a igreja estaria firme ou moldada pela Babilônia? Se cada crente tivesse o mesmo temor do Senhor, estaríamos edificados ou estaríamos rachados? Daniel não viveu em um ambiente ideal. Ele viveu num império pagão, mas ele decidiu e perseverou, e no final ouviu Daniel 12, 13: descansarás, e o fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Isso é uma esperança escatológica. Isso é viver com os olhos na eternidade. O texto fala de períodos de perseguição, e de perseguição intensos. Fala de tempo determinado, fala de limite imposto por Deus ao mal. A história nunca sai do controle de Deus. O mal não será derrotado quando estiver fraco. Ele será derrotado quando ele estiver no seu auge. Isso significa algo poderoso. Não devemos medir a saúde espiritual pelo ambiente. Devemos medir pela fidelidade. O túnel parece um pouco longo, mas ele terá fim. Cristo virá, Cristo vai voltar. E quando vier, as luzes da Babilônia se apagarão para sempre. E os que foram fiéis resplandecerão como estrelas. Para concluirmos, Daniel começou decidindo no seu coração e terminou esperando a herança. Entre essas duas coisas, houve décadas de fidelidade invisível. Chamados para edificar. O que significa isso para você? Construir hoje o que permanecerá no último dia. Cristo é a pedra angular. O livro está aberto. A eternidade está diante de nós. Não é tempo. Não é tempo de acomodação. Não é tempo de neutralidade. Não é tempo de fé superficial. É tempo de decidir. É tempo de orar. É tempo de vigiar. É tempo de edificar. Porque é sim possível viver em terra estranha e ainda assim pertencer ao reino de Deus.
E quando o grande despertar vier, quando o Filho do Homem aparecer em glória, que possamos todos ouvir: descansa, levanta-te, receba a tua herança. Que a nossa igreja, edificada em amor, seja encontrada fiel, mesmo em terra estranha, mesmo quando tudo for difícil, mesmo quando tudo for impopular, porque o reino eterno está às nossas portas. E eu digo, sim, é possível cantar um cântico ao Senhor em terra estranha. Amém? Curva a sua cabeça, Senhor. Nós louvamos e adoramos o teu nome, porque tu és Deus eterno, Deus do ontem, Deus do hoje e Deus eternamente. Glorificamos e adoramos a ti, porque somos pedras vivas e o Senhor tem nos fortalecido a continuarmos caminhando e fazendo a sua obra. Em nome e por amor do Senhor Jesus nós choramos. Amém e amém. Convido a igreja, vamos ficar de pé, vamos cantar o hino de número 287. Você que veio preparado nesta manhã, poderá assim depositar os dízimos e ofertas no gasofilácio e também depositar a sua vida na presença do nosso Deus. Das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar, vamos já levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui semear. Avante, marchar-se entre teu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores alto avançar. Desperta, igreja, e vem o seu dever cumprir, a todos fazer Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os, Jesus, a vida a receber. Já assim, se avante, já assim, no seu pendão real, avante, sim, avante,
firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos avançai. Esteja alerta, o dia prometido vem, do qual Jesus, o Salvador, virá. Do pó à parte, o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e o louvor terá. Marchasse avante, marchasse erguendo seu pendão leia, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvor. Ainda de pé, convido o nosso irmão Diácono Lucas, que nos eleve a Deus em oração, consagrando assim nossas vidas e os dízimos e ofertas ao Senhor. Senhor, para louvar o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos aqui presentes também, Pai. Nesse momento, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer pelos dízimos e ofertas trazidos à tua casa, Pai, e que esses recursos venham ser utilizados em benefício da tua obra, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja recebeis a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus que nos amou antes da fundação do mundo, que a consolação e ousadia do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a superfície da terra e com cada um aqui que aqui está até a sua volta gloriosa. Amém. A igreja pode se sentar.